E aí, irmãos e irmãs que acompanham Batatinha Comics, chegamos em outubro, mês do Halloween, a minha época favorita. E não poderia deixar de ser também de quadrinhos de terror. Então eu vou trazer aqui para vocês hoje comentários sobre Morgan Lost de Dylan Dog. E além disso eu vou trazer em outubro, como parte das comemorações do Halloween, mais vídeos de Dylan Dog também. Como se precisasse de desculpa para trazer vídeo de Dylan Dog. Vamos lá! Morgan Lost e Dylan Dog, o segundo crossover lançado pela Mitos Editora esse ano, envolvendo o Dylan Dog. O primeiro foi Dhampir e Dylan Dog, e esse é Morgan Lost e Dylan Dog. Tanto o Dhampir quanto o Morgan Lost hoje são publicados pela editora 85. Eu tenho aqui uma edição de Morgan Lost só para mostrar para vocês, mas eu faço essa série sempre que sai um novo número do Catarse, eu vou atrás, é sensacional. Tá aqui, ó, são publicações encadernados com duas histórias, então vai acabar, se eu não me engano, no número 12, reunindo as primeiras 24 histórias, né, que engloba a primeira série. Depois tem outras séries e aí vamos ver o que o Léo do 85 vai fazer. E, óbvio, Dylan Dog é publicado pela editora Mitos, a série regular. É publicado também o Omnibus, é publicado e esses crossovers aqui. E anteriormente também era publicado a nova série pela Mitos. Não sei o que vai acontecer, hein, Mitos? Traz a nova série aí pra gente. Além disso, o Dylan Dog está sendo publicado também pela editora Panini, com especiais capa dura. Eu não deixei nenhum separado aqui agora. Especiais capa dura, geralmente coloridos. Mas o Planeta dos Mortos agora trouxe uma história preto e branco. E também vai ser publicado pela editora Lawrence. Está em campanha no Catarse, os especiais do Dylan Dog que a Lawrence vai publicar aqui no Brasil. Então assim, nunca foi tão bom ser fã de Dylan Dog. Tem muito Dylan Dog sendo publicado. Amém. E aqui, voltando então a Morgan Lost e Dylan Dog, a gente vai ler uma história que se passa no universo do Morgan Lost. Por que tem essa distinção? O universo do Morgan Lost e o do Dylan Dog, eles são totalmente diferentes. O do Morgan Lost, ele é o nosso universo que mudou antes da Segunda Guerra Mundial, quando a Marlene Dietrich, a atriz, que nesse universo era uma espiã, matou o Adolf Hitler. A partir daquilo ali, a gente vê um negócio meio Homem do Castelo Alto, uma realidade paralela se cria e é onde se passam as histórias do nosso personagem aqui, Morgan Lost, que é um caçador de serial killers. Nesse universo onde ele vive numa cidade chamada Nova Heliópolis, se eu não me engano, uma cidade cheia de elementos egípcios, mas cheia mesmo, tem estátuas egípcias por tudo que é lugar, tem pirâmide no meio da cidade, é bem interessante. E ele mora nessa cidade e lá existe uma quantidade absurda de serial killer por metro quadrado. É um negócio assim absurdo. Passa na televisão o tempo todo, tem reality show de serial killer sobre os serial killers se brigam para ver quem mata mais, eles têm um ranking de mortes, um negócio absurdo. E eles têm um ranking de valores também. Cada serial killer vale um tanto de acordo com o estrago que ele causa para a sociedade. E o Morgan Lost é um desses personagens que vivem nessa cidade caçando serial killers. Ele é um bounty hunter, né? Um caçador de recompensas. E ele vive disso, caçando e recebendo recompensa e tudo mais. E essa história aqui se passa nesse universo das histórias do Morgan Lost. Então, o Dylan Dog que a gente está vendo aqui é um outro Dylan Dog. Não é o Dylan Dog das histórias normais. Porém, só leva em consideração mais ou menos o que aconteceu lá nos 100 primeiros números. Inclusive, não só isso, como a gente tem basicamente sequências de outras histórias aqui, mas eu vou chegar lá. Aliás, na verdade, agora eu lembrei, não é nem 100. Tem um ponto exato, uma história exata aqui, onde causa essa ruptura entre as histórias do Dylan Dog. É o número 88. O número 88 é referenciado aqui. Eu não sabia, é uma história que não saiu no Brasil. Quem me ajuda com essas informações sempre é o meu amigo Willy. Muito obrigado, Willy, por responder todas as minhas perguntas sobre Dylan Dog. E aí o número 88, ele é referenciado aqui. E nesse número 88, acontecimentos dessa história do Morgan Lost e Dylan Dog acontecem de forma diferente. Então, lá aconteceu de uma forma e nesse universo aqui aconteceu de outra, que foi o que causou a história que a gente vai acompanhar aqui. Essa história envolve também uma personagem retornada do Dylan Dog, que já apareceu numa outra história que saiu no Brasil, que é essa daqui, ó, Memórias do Invisível, que saiu pela Conrad. Uma das melhores histórias de Dylan Dog que eu já li. É chover no molhado falar isso, né? Mas essa daqui é uma das melhores que eu já li. Eu li em abril, quando eu fui viajar, levei várias histórias do Dylan Dog para ler no hotel.
e foi sensacional. Li uma por noite, valeu muito a pena. Essa daqui a gente conhece a personagem Bree Daniels. E é essa personagem Bree Daniels que retorna tanto na história 88, que não está publicada aqui no Brasil ainda, quanto na história Morgan Lost e Dylan Dog. Mas e aí, como que esses personagens se juntam aqui? O Morgan Lost, ele tá há muitos anos de distância das histórias padrão dele, então isso aqui é nos anos 80 e as histórias dele se passam mais para trás, acho que uns 30 anos antes, algo assim. Então ele já tá aposentado, mais velhão assim. E ele tá vivendo com uma outra esposa, ou seja, tem spoilers, entre aspas, de histórias do Morgan Lost que ainda não saíram no Brasil. A gente não sabe como a história do Morgan Lost termina, mas aqui é um futuro dele. Então é isso que interessa. E ele tá com uma esposa nova. Quando você lê Morgan Lost, você vai entender um pouco que é uma esposa nova. E essa esposa, a Sheila, ela acaba envolvida num esquema de um serial killer que tá assassinando os vampiros da sociedade aqui em Londres, onde se passa essa história. O que seriam os vampiros da sociedade? São aqueles magnatas bilionários que crescem com o suor e o sangue, principalmente, do proletariado, do pessoal blue collar, né, que chama os operários. Então, esses vampiros da sociedade estão sendo assassinados por um serial killer e a Sheila, esposa do Morgan Lost, acaba envolvida, meio que sem querer, nessa situação e é morta também. E isso é o pontapé inicial para essa história. E aí o que acontece é que o Morgan Lost começa a caçar esse serial killer e o Dylan Dog é contratado para caçar o mesmo serial killer e os dois entram em rota de colisão. Coisas que me chamaram a atenção aqui, que eu gostei bastante. Quando eles se encontram, normalmente, quando dois personagens se encontram num crossover pela primeira vez, a ideia dos roteiristas é sempre botar eles para brigar. A gente pode ver, por exemplo, no filme dos Vingadores, onde os heróis primeiro caem na porrada para depois se unirem. Ou até no Dampir e Dylan Dog, que o Dampir e o Dylan Dog caem na porrada, o Harlan Draken também cai na porrada com ele. E assim vai, isso é uma coisa muito comum, o Flash e o Zagor caem na porrada, o Dylan Dog e o Batman, eu acho que não lembro se caem na porrada, mas cria-se uma inimizade. Já aqui não, aqui eles decidem trabalhar juntos, de cara. Isso me chamou a atenção porque, por que não? Por que não, né? Um caçador de serial killers, o outro investigador do pesadelo, vamos se unir e trabalhar junto. E o roteiro dessa história alucinante, com ritmo super acelerado, mas não corrido, é um ritmo de leitura muito bom, muito agradável de se ler. É uma história de 120 páginas, mais ou menos, por aí, 130 páginas. Ou seja, um pouco maior do que uma história normal do Dylan Dog, que tem por volta de 100 páginas, só que dividida em 2 capítulos de por volta de 70 páginas cada um. Então, dá umas quase 140 páginas. Enfim, o roteiro é do Claudio Chiaverotti, mas também com parceria do Roberto Recchioni. Eu achei interessante, aqui a gente pode ver, ó, aqui embaixo onde tem essa caixinha, tem os créditos. A gente pode ver que nas duas histórias o texto é creditado tanto para o Chiaverotti quanto para o Recchioni. Já na capa do encadernado a gente só tem o nome do Claudio Chiaverotti junto com a maravilhosa Val Romeo. Achei interessante isso, não entendo, não sei direito o porquê que o Recchioni não estaria acreditado aqui ao lado do Chiaverotti, mas aqui na orelha, ó, a gente tem de um lado uma sinopsezinha aqui, um resumo de quem é o Chiaverotti, e do outro lado o Recchioni e a Val Romeo. Mostrar um pouquinho mais da edição, né? Olha só que coisa linda, a gente tem uma guarda com o Morgan Lost, a outra guarda com o Dylan Dog, e no final dessa edição a gente tem muitas páginas de extras, eu acho que umas 10 páginas. Começando com Morgan Dog e Dylan Lost, entre outro quando e outro onde, por Gianmaria Contro. Então, a gente tem esse texto, Morgan Dog e Dylan Lost, aqui, ó, que dá para mostrar. Que a gente pode ver que os desenhos da Val Romeo usam o ator Ian Somerhalder no papel do Morgan Lost. Aqui ele parece bem da época daquela série de vampiro que ele fazia. Eu conheço ele por Lost, ele era o Boone. Da primeira temporada de Lost. Aqui mais um pouquinho, ó. A gente tem a Bree Daniels aqui em cima do Dylan Dog do Morgan Lost. E depois a gente tem mais um texto que é Lágrimas Reais e Risadas Falsas, um bate-papo com Claudio Chiaverotti, que nada mais é do que uma entrevista muito legal com o autor. As histórias do Morgan Lost, vou mostrar um pouquinho do Morgan Lost agora, elas são em preto, branco e vermelho. Então, como você pode ver aqui,
elas têm uma cor dentro das histórias, que é o vermelho. Isso aqui é do Morgan Lost. E as histórias do Morgan Lost e Dylan Dog, por se passar nesse mesmo universo e ter o Morgan Lost como um dos personagens de ponto de vista, né, que a gente acompanha a história, também são desenhadas em preto, branco e vermelho, desenhadas magistralmente pela Val Romeu. Sério, que arte sensacional. A Val Romeu tá de parabéns. Eu não conhecia o trabalho dela, eu conheci através desse volume aqui. Eu tenho que tomar muito cuidado com spoilers desse encadernado, porque ele tem grandes reviravoltas e grandes surpresas. As últimas páginas disso aqui é de cair o queixo, sinceramente. Eu fiquei muito surpreso, não esperava, ou eu não estava captando as dicas, ou não sei. Eu não esperava, me surpreendeu muito. E o final é um gancho, mas um gancho fantástico, um gancho assim sensacional. Eu tô desesperado para ler o resto. Mitos, por favor, publica o resto aí, são mais 2 histórias, né? No caso, mais 2 volumes, né? 2 crossovers. Então, por favor, publica o resto aí, porque isso aqui é sensacional. Além da sequência ali das histórias do Memórias do Invisível e do 88, que eu não lembro o nome agora, só saiu na Itália, tem também outras referências aqui, como por exemplo, aparece aqui em certa cena o inferno burocrático do Dylan Dog. Aqui, ó. Nessa cena aqui aparece o inferno burocrático, e eu já tinha lido uma história onde esse inferno burocrático aparece, que foi a história do... Vem dentro do Almanaque do Pesadelo. Ela saiu originalmente no Dylan Dog Gigante 17, lá na Itália, e a Mitos trouxe algumas histórias curtas do 16 e do 17, se não me engano, e juntou aqui num encadernado chamado Almanaque do Pesadelo, com 8 histórias, uma melhor do que a outra, e uma delas tem referência, não vou dizer qual, porque estraga uma certa reviravolta, mas se você já trabalhou com isso, você começar a ler essa história, você vai saber qual que é. E numa dessas histórias aparece esse inferno burocrático do Dylan Dog, que retorna aqui, e pelo que me falaram, acho que retorna também nas próximas histórias do Morgan Lost com Dylan Dog. Enfim, uma história fantástica, não precisa de conhecimento prévio para ler. No início você vai ter um resumo do como funciona esse universo do Morgan Lost, quem ele é, por que existe esse monte de serial killer e tudo mais. O Dylan Dog que a gente acompanha aqui, como eu falei, não é o Dylan Dog da série regular, é um Dylan Dog de uma série, de um universo paralelo, então você não precisa de muito conhecimento. Aparece a Bri Daniels, que aparece aqui, sim, mas ela é introduzida para quem não leu essa história do Memória de um Invisível. Apesar de que eu recomendo pra caramba, tá? Busca aí na estante virtual, não sei, o que for, vale muito a pena. Então, qualquer pessoa pode pegar esse encadernado aqui e ler, e eu tenho certeza que 2 coisas vão acontecer. Você vai se tornar fã de Dylan Dog e fã de Morgan Lost. É isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você leu esse crossover, espero que você tenha gostado, tanto quanto eu gostei. Eu tô muito ansioso, como eu falei, para ler o resto dessa história. É muito bom mesmo, não folhei o final, tá? Se você pegar aí o encadernado na sua mão, não folhei o final para não pegar spoiler do que acontece no final dessa história. E se você ler, depois de assistir esse vídeo, vem aqui nos comentários depois e me diz o que você achou dessa história aqui. Se você ainda não leu, mas quer deixar um comentário, me diz aí o que você está achando dessa Aurora do Dylan Dog do Brasil sendo publicado pela Mitos, pela Lawrence e pela Panini. Eu tô muito feliz porque quanto mais Dylan Dog, melhor. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e valeu!